Estamos de volta, na metade do caminho para entender a solução de Martin Boucher para solucionar o problema com a prescrição do treino intervalado, a criação do teste 3015. Na última aula, nós exploramos o funcionamento de um protocolo contínuo, o de Legere-Boucher, chamado Montreal Track Test, usado por Martin para a prescrição do treino antes de decidir criar o seu próprio teste. Aprendemos que os componentes principais de um protocolo são o incremento e duração do incremento, e que a relação entre os dois determina a inclinação ou slope do teste, e que esse slope pode facilitar a obtenção do consumo máximo de oxigênio ou mesmo até dificultar ou impossibilitar que isso aconteça caso o slope seja inadequado. Vimos também que existe uma terminologia específica para ajudar os leitores a identificar o tipo de teste e a intensidade máxima alcançada, e que se a velocidade atingida no teste pelo atleta for igual à intensidade relativa ao consumo máximo de oxigênio, as velocidades são iguais, e que daí nasce um parâmetro de treinamento chamado velocidade de VO2 máximo. Caso a velocidade final seja maior que a velocidade de VO2 máximo, a velocidade de VO2 máximo se mantém e a velocidade final do teste será maior. Se a velocidade for menor, se ela cair aqui embaixo da velocidade relativa ao máximo consumo de oxigênio, aqui nós temos que fazer ajustes no treinamento ou até mesmo repetir o teste. Isso, lembrando, pode ser gerado por uma velocidade inicial não adequada, o tipo do protocolo não ser apropriado ao atleta, e até mesmo o estado físico dele no dia. Se ele estiver cansado, pode ser que ele não alcance o seu consumo máximo de oxigênio. Vimos que a faixa de intensidade utilizada por Martin para treinamento era de 85% a 120% da velocidade final, dependendo do período de preparação, e que os treinos feitos em pista eram característicos do período de preparação geral e os treinos em quadra característicos do período de preparação específica. E que o mesmo se aplicaria caso o valor final do teste, a velocidade final, fosse maior que a velocidade de VO2 máximo. E agora estamos prontos para seguir com o protocolo incremental e intermitente. Como já entendemos o funcionamento do protocolo contínuo, vai ficar bem mais fácil de entender como funciona um protocolo intermitente. Além do incremento e da duração do incremento, o que a gente vai ter agora é uma pausa. Tá? A velocidade inicial do teste 3015 ela é de 8 km por hora, também podendo ser de 10. E que a duração do incremento é de 30 segundos, seguido por 15 segundos de descanso, uma pausa. Os incrementos são feitos de meio em meio quilômetro por hora, até que o atleta atinja a exaustão. Da mesma forma, o momento que ele atinge a exaustão será característico da velocidade final do teste, o VIFT, Intermittent Fitness Test, e que essa velocidade pode estar associada ao consumo máximo de oxigênio. Caso isso ocorra, nós teremos aqui a velocidade de VO2 máximo associada à velocidade final do teste. Caso o atleta consiga realizar alguns estágios acima dessa velocidade de VO2 máximo, a velocidade final do teste será reajustada e a velocidade de VO2 máximo permanecerá a mesma. Para a prescrição, a lógica se mantém, onde podemos aplicar um percentual acima e abaixo da velocidade final. Por exemplo, 85% a 120%, como foi feito com o protocolo contínuo. Lembre-se que devemos trabalhar com percentuais próximos à velocidade final para promover maiores ganhos em performance. E no caso de um atleta que alcançou uma velocidade final maior que a velocidade de VO2 máximo? É simples, é só reajustar o percentual e estamos prontos para treinamento. Agora eu vou mostrar para vocês como é que o protocolo 3015 funciona na prática. Eu trouxe o exemplo de uma quadra de handball que tem a distância de 40 metros, tá bem? Mas lembrando que você pode fazer esse teste muito bem numa quadra de 28 metros, no caso do basquetebol. A única questão é necessário demarcar essas zonas de 3 metros, tá? Aqui são duas zonas, uma de cada lado da linha do meio da quadra, e mais uma aqui, porque essas zonas é onde o atleta deve estar posicionado no momento do bip, tá? Para que dessa forma ele se sincronize com o teste e esteja sempre na velocidade correta. Então vamos lá. A gente vai escolher aqui a posição de saída, um fundo de quadra, e tomando como velocidade inicial aqui 8 km por hora,
o atleta vai fazer uma corrida até o outro fundo de quadra, vai retornar, dando os 30 segundos, ele vai entrar em pausa por 15 segundos e vai andar até a próxima linha. Tá? O atleta não pode andar para trás durante o teste, então ele sempre avança para o próximo ponto de partida. Existe também a possibilidade de uma velocidade inicial de 10 km por hora. Tá? Então o atleta vai se posicionar na linha de saída da mesma forma, vai fazer 30 segundos de corrida. Passados 30 segundos, ele vai entrar em pausa por 15 segundos e posicionar na próxima linha, mantendo a direção da corrida. Super simples, né, pessoal? Então, sem segredo esse teste, muito fácil de aplicar. Essa foi uma coleta de dados que eu realizei usando o 3015 durante meu mestrado em análise de performance feito na Lituânia. Meu intuito era validar o uso da variabilidade da frequência cardíaca para detectar o limiar anaeróbio. Tá? Conversa para um outro dia. E como consequência disso, o atleta foi avaliado com um protocolo contínuo ou em esteira, tá bem? Muito parecido com o Montreal Track Test. Entretanto, os incrementos eram fixos de 1 km por hora a cada minuto. E eu também usei o teste intermitente de campo, né, o 3015, para fazer a coleta do dado. Tá? Todas as coletas elas tiveram análise direta de gases. Então, uma coisa que faltou eu deixar claro para vocês, que a gente só consegue saber a velocidade de VO2 máximo num teste caso a gente esteja usando um analisador de gases. Se a gente não tiver essa análise direta, eu não posso afirmar a velocidade de VO2 máximo. Eu posso somente especular, esperando que ela seja a mesma velocidade do final do teste. Por isso que eu enfatizei bastante com vocês, né? Que a velocidade final do teste ela pode ser igual à velocidade de VO2 máximo, e é pelo menos isso que se espera de um teste incremental, como em outro momento a velocidade final ela pode ser maior que a velocidade relativa ao consumo máximo de oxigênio. Entretanto, não pode ser menor. Eu vou soltar o vídeo para vocês terem agora um gostinho de como que é o teste. Bom, vamos lá. Então aqui o atleta, que vocês puderam ver passando, tá? Essa é a zona de 3 metros, de um lado mais 3 metros do outro, do centro da quadra. Tá? Foram demarcados 40 metros para replicar um campo de handball. Então aqui o atleta, vocês podem ver que ele está fazendo o uso da máscara. Ó, aqui tem outra zona de 3 metros, né, até o fim. E tinha o auxílio do áudio com os bips para ele fazer a sincronização em cada zona, para ele ir ditando o ritmo de forma correta. Na tela, o sistema que a gente usou de obtenção da análise de gases, ele era wireless, então a gente tinha a telemetria, não que a gente estivesse de fato usando esses dados durante o teste, mas depois ele serviu para a gente fazer a análise do que nos interessava. Lembrando que essa análise ela foi feita em esteira com protocolo contínuo e aí em campo, como vocês puderam ver. E o que vocês acham de comparar a cinética de oxigênio de ambos os testes, tanto em esteira quanto aí em campo? Algum palpite de como serão os gráficos? Vocês conseguem imaginar? Vamos dar uma olhadinha. Aqui estão os resultados. E agora, consegue distinguir qual que é qual? Acho que está fácil, né? Mais um pouquinho de suspense. Se você respondeu aqui intervalado, muito bem. E se caso tenham surgido dúvidas, é só perguntar lá no chat da SIG Sports no Telegram, que a gente pode trabalhar mais em cima da sua dúvida e chegar numa solução. Vocês perceberam que eu coloquei em azul mais escuro a representação gráfica de cada protocolo que usei nos slides anteriores? Essa representação gráfica ilustra o que podemos chamar de carga externa, ou seja, é o protocolo em si, como escrito no papel. E a linha branca seria a carga interna, ou a resposta fisiológica, que pode variar de acordo com o indivíduo. E fica claro então a resposta da cinética de oxigênio em cada situação. No protocolo intermitente, o consumo sobe e desce, atendendo à demanda do exercício, enquanto que no protocolo contínuo, ela assume uma linha quase que reta. E por que se deu essa diferença? Essa é uma questão relacionada ao problema inicial de Martin. Você lembra? Quando ele usava a velocidade final do teste contínuo,
para realizar um treino intervalado, a resposta dos atletas era heterogênea. Por quê? Durante o teste contínuo, a cinética do oxigênio não tem uma dinâmica relacionada ao treino intervalado, então o custo energético não conta com as mudanças de direção e assim não solicita tanto o metabolismo anaeróbio. Já no protocolo intervalado, a sua dinâmica inclui as mudanças de direção com acelerações e desacelerações que solicitam mais o metabolismo anaeróbio. E os atletas com diferentes perfis anaeróbicos vão ser diferenciados por esse teste, coisa que não acontece no protocolo contínuo. Então, dessa forma, o Marty ele conseguiu desenhar um protocolo que atendesse a demanda ou a dinâmica do treino intervalado, que fosse possível diferenciar os atletas dentro dos seus perfis. Tá aí, gente. Eu espero que vocês tenham entendido essa diferença entre um protocolo contínuo, que não tem tanta demanda anaeróbica por ele ser um protocolo feito em linha reta, e um protocolo intervalado, que tem uma maior demanda do metabolismo anaeróbico por conta das mudanças de direção e consegue discriminar isso nos atletas devido à sua construção. Tá? Só por curiosidade aqui, o nosso atleta ele teve um consumo de oxigênio maior no treino no protocolo intervalado do que no protocolo contínuo, e isso pode ser decorrência de vários fatores, tá bom? Um deles é a maior motivação do atleta estar correndo em campo, fazendo um teste intervalado que está mais relacionado com a sua especificidade. É ponto a se considerar, né? De acordo com um pesquisador italiano chamado Samuele Marcora, o limite de performance de um atleta em um teste máximo aeróbio depende tanto do condicionamento físico dele, o que pode parecer óbvio, mas também da sua motivação, o que não é considerado por muitos. Portanto, quando estiverem avaliando seus atletas, cuidem bem do fator motivação. Uma grande vantagem do ponto de vista da aplicação do 3015 é que ele tem um aplicativo super fácil de usar. Você tem diferentes línguas à escolha, as velocidades iniciais que podem ser ajustadas de 8 ou 10 km por hora, como eu já mencionei. Se você tiver um grupo com menor condicionamento ou mais jovem, você pode usar 8 km por hora. Um grupo mais experiente, com melhor condicionamento, 10 km por hora. Tá? Tudo isso para que aquele slope do teste ele facilite e contribua para a obtenção do VO2 máximo. Tá bem? Teste ele não pode ser muito curto nem muito longo, devendo ter uma janela aí de pelo menos 8 até 17 minutos. Fora dessa janela, a gente já começa a ter complicação que pode afetar o resultado. Além do mais, você pode selecionar a modalidade, basquetebol, handball, pode ser feito teste em pista também, ou no hóquei no gelo. Essa distância de 40 metros ela pode ser usada para o futebol de campo também. Tá? Daí você usa o campo, traça ali os 40 metros e executa o teste. Atletas de outras modalidades, como esportes com raquete, esportes de combate, vocês podem estar escolhendo uma das distâncias para realizar, tanto a de 28 quanto a de 40 metros. Uma coisa que o Martin não colocou no aplicativo dele, mas que eu vou passar aqui para vocês, é o material necessário para o dia do teste. Esse checklist ele é muitíssimo importante, tá? Então anota aí. Você vai precisar baixar o aplicativo no seu celular, sem novidade. Sinalizadores, tá? Ou cones. Como eu mostrei no vídeo em que eu fiz a minha coleta, pelo menos você vai precisar de 8 a 14 sinalizadores, tá? Vai colocar eles em pares, sinalizando as linhas de 3 metros e também as linhas de meio e fundo de quadra. Tá? Se você fizer todas essas sinalizações, você vai precisar de pelo menos aí 14. E se o seu grupo for muito grande, tiver 20 ou 30 atletas, que eles vão ocupar uma linha bem comprida, é interessante ter mais sinalizadores, tá bom? Treina de 20 metros para você poder fazer todas as marcações bonitinho. Lembrando que tem as zonas de 3 metros, que elas têm que estar bem demarcadas. Uma prancheta para cada avaliador, assim como papel e caneta. Esse é o kit básico para quem vai estar ajudando no teste. Se possível, construa uma ficha de coleta com o nome do atleta, a data do teste e a hora em que o teste foi realizado. Todas essas informações são importantes depois quando você for fazer o comparativo do teste. Então, é importante saber se um teste foi realizado de manhã e o outro à noite,
você pode ter um fator confundidor aí na hora de analisar os resultados. Caixa de som, você pode usar uma caixa de som Bluetooth, o importante é que ela seja potente, mais alta que a voz da torcida, tá? Os técnicos e atletas, eles gostam de motivar o atleta durante o teste, o que é importantíssimo, então garanta que sua caixa de som seja muito boa. Eu sugiro que quem for fazer a avaliação dos atletas, ou seja, conduzir o teste, avalie até 2 atletas por vez. Tá? Isso por uma questão de segurança, tá? Para você não se perder no meio do teste. Ou seja, você vai cuidar de 2 atletas, mais outro técnico cuidar de mais 2 atletas e assim por diante. Ou seja, para um grupo de 10 atletas você vai precisar de 5 profissionais. Isso por quê? Para você não se perder. Então é bom ter uma segurança no início de que tudo vai sair certo e você só tenta arriscar um pouquinho mais na medida que você for ganhando experiência, tá bem? E por fim, uma filmadora. Interessante se você quiser filmar o teste para poder assistir depois, tirar alguma dúvida, evitar perder alguma informação, tá? Bem bacana. Se você de fato estiver pensando em realizar esse teste, quiser tirar alguma dúvida, é só mandar uma mensagem no chat do Telegram, perguntar o que você precisa, tirar qualquer dúvida que eu vou te dar o suporte necessário para realizar esse teste, tá bem? Resumindo, galera, o teste 3015, ele respeita a dinâmica do esporte intermitente, ou seja, pode ser usado em esportes com raquete, esportes de combate, qualquer esporte coletivo, esportes que você considera que o desenvolvimento aeróbio seja importante. E vou enfatizar aqui, ele não reproduz nenhuma modalidade em específico, tá? Embora ele tenha sido criado por um preparador físico que trabalhava com o handball, ele não reproduz o handball. Ele foi criado com a mentalidade de ajudar o treinamento intervalado, perfeito? O teste 3015 apresenta cinética de VO2 com incremento de carga favorável à obtenção da velocidade de VO2 máximo. Tá? Por isso que eu bati bastante na tecla com vocês a respeito do slope. O teste ele foi construído de forma que o VO2 ele aumentasse de forma gradativa junto com o incremento de carga, que foi mais ou menos o que a gente conseguiu ver na resposta do teste que eu mostrei para vocês os dados reais, tá bem? O Martin ele até cita no próprio artigo que ele testou mais de 30 protocolos até chegar nesse protocolo ideal. Então foi muito trabalho, muita tentativa e erro para que essas coisas pudessem andar juntas. A carga externa, que é o protocolo desenhado no papel, e a carga interna, que é a resposta fisiológica do atleta, tá bem? Lógico que as respostas elas podem variar, dependendo do nível de condicionamento, mas o teste ele facilita que você tenha um maior controle da sua resposta. O teste 3015 é fácil de aplicar, acabei de mostrar o aplicativo para vocês, dei o exemplo em campo de como os atletas devem se posicionar e correr durante o teste. É super simples, é legal de aplicar, pelo menos do ponto de vista aí do avaliador, o atleta nem sempre gosta. É legal porque eu sei que é uma ferramenta confiável, é um teste que foi bem trabalhado e que vai me ajudar muito na prescrição. E por falar nisso, pessoal, o teste 3015 ele é extremamente aplicável na prescrição do treinamento intervalado e no monitoramento do efeito da carga do treinamento, tá? Esse último fator acho que é um dos que mais me motiva a estar falando desse teste e usá-lo na minha prática profissional principalmente. E é isso aí, pessoal. Para o nosso próximo encontro eu vou falar sobre a diferença entre a velocidade de VO2 máximo, a velocidade final do teste e a velocidade de sprint, tá bom? 2 desses itens nós já falamos um pouco, mas nós vamos mergulhar mais e ver que tem mais coisa aí por trás de todos esses parâmetros, tá bom? E vamos aprender como é que a gente acessa todas essas informações. E daqui 2 encontros, o grande momento é que a gente vai falar da aplicação de todo esse conhecimento no treinamento e no monitoramento do treinamento, pessoal. Tenho certeza que vocês vão sair desses 3 encontros com muito mais segurança para montar uma sessão de treinamento intervalado, assim como para pensar de forma longitudinal, montar o período de preparação geral, o período de preparação específica, tá bem? Sem precisar consultar receitinha de bolo ou ficar seguindo dicas, sem que você pense de forma racional do porquê dos parâmetros que você está usando, tá bem? Então, por hoje é só e siga com a gente.